a partilha de laços culturais indissolúveis, entre os quais os da cultura jurídica. E também a noção de que se trata não de uma realidade meramente do passado ou do presente, mas de uma realidade virada para o futuro. Jovens estudantes, eu olhava à volta e pensava o que sentia quando era chamado com alguma felicidade pelo que significava de interrupção das aulas a assistir a uma cerimónia destas. Na vossa idade, não as havia muitas. O contexto político tornava pouco propício um tipo de encontro desta natureza. Mas quando elas aconteciam, eu sentia como senti nos debates sobre o Código Civil em 66 e 67, um misto de fascínio e de motivação acrescida, de entusiasmo, por poder partilhar, mesmo quando não apreendendo exatamente tudo quanto era dito, poder partilhar uma experiência singular, com mais velhos, com mais experientes, acerca daquilo que é fundamental na nossa vida comunitária. O direito tem um papel crucial na nossa vida comunitária. E todos aqueles que, começando o seu percurso académico ou avizinhando-se do seu termo, em algum momento contactamos, ou vamos contactar, ou iremos contactar com o direito, descobrimos que através dele se filtra toda a realidade económica, social, cultural e política. A nossa e a dos outros. E por isso, de algum modo, estes momentos ficam na nossa memória. E um dia mais tarde poderão dizer: eu estava presente quando foi celebrado o 50º do Código Civil. Eu estava no início dos meus estudos, eu frequentava um mestrado, eu preparava um doutoramento, pura e simplesmente eu tinha interesse científico na matéria, não mais poderei esquecer esse instante. Excelências, senhoras e senhores, nesta alma mater da Universidade em Portugal, numa ocasião em que serão ouvidos os mais sapientes, que neste congresso evocarão a gênese e as excelências do Código Civil, cujo meio século celebramos, que mais pode acrescentar o Presidente da República Portuguesa que não seja retornar ao que já evocou, em particular sobre o conteúdo do monumento que nos reúne na sessão solene que abriu as comemorações no venerando Supremo Tribunal de Justiça. Não vai repetir a sua memória da primeira-ministra de Direito que teve de estudar, ao mesmo tempo, o vetusto Código de Seabra e o projeto de código nascente depois entrado em vigor e ser examinado em função de ambos. Ou sublinhar desenvolvidamente o papel de cada uma das personalidades ímpares que deixaram a sua marca inconfundível no Código e que todas elas teve a felicidade de conhecer pessoalmente, embora uma ou outra, desaparecidas cedo demais, muito criança, e cuja obra admiraria mais tarde nos bancos da escola. Ou retomar pistas de reflexão sobre a substância do diploma e possíveis coordenadas da sua adequação a outro mundo e a outro Portugal. Hoje, 4 palavras apenas vos quereria deixar, breves e singelas, como aconselham os momentos inaugurais dos ricos conciliábulos científicos. Primeira palavra: o Código Civil que nos rege constitui um marco notável em tantos domínios precursor, sobretudo tendo em atenção o contexto político vigente. Porquê? Porque demonstrou que a Academia, por natureza, é ou deve ser independente e visionária,
não se atendo nunca ao remanso fácil do acomodamento nas convicções ou do conformismo nas atitudes. Aqui o sublinhou o magnífico reitor, 22 anos de elaboração. É certo que 22 anos que se não deveram apenas à profundidade das reflexões científicas, mas sim a alguma inércia do poder político da ocasião. Inércia ultrapassada pela determinação do Ministro da Justiça, João de Matos Antunes Varela. E também 22 anos que ganharam para o Código pelo amadurecimento de novas questões na sociedade portuguesa. O mesmo Código, entrado em vigor nos anos 40 ao princípio dos anos 50, não teria acolhido transformações económicas, sociais e culturais significativas que assinalaram a transição dos anos 50 para os anos 60. Segunda palavra, uma dimensão essencial, embora não exclusiva, da feitura do novo Código recaiu sobre a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E só foi possível porque nela floresceu uma poderosa escola de direito civil, sedimentada ao longo de décadas e particularmente atenta ao direito germânico e ao BGB. Sinal de que a Academia supõe, de uma parte, pesquisa e continuidade na formação, ou seja, diálogo e espírito comunitário e não meramente individual, e de que, por outro lado, abertura ao que de melhor existe fora de portas é crucial, com um sentido cosmopolita, que não negue os traços da identidade própria, mas abra para novos e estimulantes horizontes. Foi isso que aconteceu na feitura do Código Civil. Terceira palavra. O direito enriquece com a elaboração dogmática, mas não vive sem o desafio do concreto. Razão pela qual a jurisprudência foi e é fundamental para aferir da premência e da anciania das soluções acolhidas no Código, como noutro qualquer conjunto ou quadro normativo. Isso nos permite saudar, aqui, na Academia, o contributo da jurisprudência, no meio de século envolvido, e também reconhecer que, sobretudo em democracia, o poder judicial não desmerece do labor do poder legislativo e de quantos os hajam podido inspirar. Quarta palavra, as gerações civilistas que sucederam às de 30 a 70 têm necessariamente um testemunho a apresentar acerca daquilo que, a seu ver, mudou entretanto, em interesses e disciplinas, soluções a acolher e até valores a reponderar na obra de 66, 67. Para além, é bom de ver, do muito que já foi aditado ou alterado ao Código Civil vigente, nomeadamente pela reforma da década seguinte. Louvor, portanto, à inventiva perspectiva da Academia e bem assim à sua abertura ao novo e ao melhor e ao espírito do trabalho em grupo, humildade dos legisladores, formal e informal perante o direito, na riqueza da sua vocação para lidar com o concreto. Convite à sensata reflexão acerca daquilo que permanece e deve permanecer e do que mudou ou está a mudar, quiçá justificando enriquecimentos no Código ora quinquagenário. É à luz destas coordenadas que faz sentido homenagearmos e agradecermos o labor de há 50 anos,
mas também questionarmos sobre a premência de revisões específicas, mantendo o respeito devido à obra notabilíssima que sobre abrir caminhos pioneiros e afeiçoar-se a novos regimes político, económico e social. Queiram ou não a Assembleia da República e o Governo a balançar-se a essa reavaliação de um ou alguns domínios específicos, como, a título de exemplo, o das incapacidades? Uma coisa é certa: ninguém ousará subtrair mérito ao monumento de há meio século, assim como ninguém ousará silenciar a qualidade indubitável e partilhada por toda uma pleia de juristas, como foram os autores materiais dos conteúdos de então. Dei comigo, no passado fim de semana, a reler, uma a uma, as orações de sapiência que sucessivos juristas, os mais qualificados, proferiram na vizinha Sala dos Capelos, prefigurando o ambiente cultural e doutrinário que viria a enquadrar ou a projetar, ulteriormente, a elaboração do nosso Código Civil. Uns civilistas, outros não, todos notáveis no seu pensamento ou na sua ação. José Alberto dos Reis, em 1918. Manuel Paulo Mereia, em 1944. Luís Cabral de Moncada, em 1949. José Carlos Moreira, em 1957. José Joaquim Teixeira Ribeiro, em 1965. António Ferrer Correia, em 1982. Mário Júlio Almeida Costa, em 1988. Orlando Carvalho, em 1996. Jorge Figueiredo Dias, em 2005. E, se me permitem, com natural relevo pela matéria, pelo tempo e pelo protagonismo, Manuel de Andrade, em 1953, e Fernando Pires de Lima, em 1961. Este último, já citado, dedicou precisamente a sua oração de sapiência ao Código nascente, justificando-o, apontando as suas raízes, acentuando a sua função social anti-individualista, respondendo desenvolvidamente no estilo que nós que o conhecemos podemos apreciar, uma a uma, às reticências de substância, de método e até de redação então suscitadas. Ao terminar esse riquíssimo percurso feito de atenta e deliciada leitura, mais evidente se perfilou no meu espírito a riqueza de uma verdadeira linhagem de pensamento e de construção dogmática. E é esse cumprimento que vos quis, por igual, trazer hoje. Cumprimento a Coimbra e à sua excepcional Faculdade de Direito. À Coimbra de todos os citados, tal como de Guilherme Moreira e, sobretudo, de Adriano Vaz Serra e de João de Matos Antunes Varela. E de tantos outros, que a par de alguns dos seus colegas de Lisboa, estão presentes, a linha a linha, número a número, artigo a artigo, num código que souberam inspirar com inventiva e desvelo, encetando uma nova era no direito civil português e lusófono, dando razão às consabidas palavras de Napoleão Bonaparte, com que termina a sua oração de sapiência Pires de Lima. Cito: a minha glória não é a de ter ganho 40 batalhas. O que ninguém destruirá, o que viverá eternamente é o meu Código Civil. Presentes se encontram, por conseguinte, no nosso espírito, todos quantos deram alma ao Código celebrado. Tal como os sentimos presentes nestas paredes
que testemunharam tantos passos das suas inolvidáveis carreiras. Com um respeito feito de grande, enorme gratidão e emocionada reverência, a todos o Presidente da República Portuguesa saúda, bem como saúda a sua e nossa Universidade, em nome de Portugal. Muito obrigado.